mas entregamos para juristas renomados que participaram da nossa apuração, enviamos para esses juristas para que eles fizessem uma análise técnica das ilegalidades. Não apenas enviamos informações, enviamos o material na íntegra para esses juristas. Eles analisaram e atestaram a veracidade deles. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Hoje eu tenho o prazer de receber no Paulo Figueiredo Show um antigo já participante aqui do programa, já teve conosco coisa de 3 ou 4 vezes, o David Agape, além do Eli Vieira. Eles são 2 dos 3 jornalistas responsáveis pela série de reportagens da Vaza Toga 2, a continuação da Vaza Toga, que começou com Glenn Greenwald de Folha de São Paulo e acabou sendo exposta agora a Vaza Toga 2, os arquivos do 8 de janeiro, que expôs de maneira definitiva a utilização ilegal da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral por parte do pseudo-juiz Alexandre de Moraes e nos mostrou com os fatos e documentos a realidade por trás das prisões do 8 de janeiro e da perseguição política implacável que nós temos presenciado no Brasil nos últimos anos. David e Eli, sejam muito bem-vindos. Acho que estamos com os dois. Sejam ambos muito bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show. E eu quero começar com a seguinte pergunta. Nós sabemos que a Vaza Toga já havia começado no ano passado e, de repente, não se ouviu mais falar sobre isso. E nós sabemos a razão por trás disso. Mas eu queria que vocês explicassem para o público a razão dessa pausa na Vaza Toga, que só foi retornar agora com o trabalho de vocês e o meu querido Mike Schellenberger. Perfeito, muito obrigado pela sua recepção, Paulo. É sempre uma honra estar aqui com você e com a sua distinta audiência. Essa pausa ocorreu por diversos motivos. O primeiro é porque houve uma pressão contra a equipe da Folha de São Paulo, tanto quanto com relação ao Glenn Greenwald quanto ao Fábio Serapião. Houve uma pressão interna, tá? Mas o principal motivo não foi esse. Foi porque o Glenn publicou muitas reportagens. Eu, inclusive, tenho dito que muita injustiça tem sido feita ao Glenn Greenwald por causa dessa espera, dessa pausa. Muitas teorias da conspiração também foram feitas, mas se a gente parar para ver o trabalho jornalístico que foi feito ali, nós percebemos que o Glenn Greenwald fez o possível para que o máximo de materiais fosse publicado na Folha de São Paulo. Foram dezenas de reportagens em pouquíssimo tempo. Foi uma série enorme. Nós poderíamos ter feito isso também agora, publicado dezenas de reportagens, porque vocês podem ter observado que é um longo relatório, tem muitos pontos interessantíssimos que ainda podem ser abordados. Nós escolhemos publicar um grande relatório ao invés de pequenas reportagens. É uma questão estratégica. No caso deles, foram pequenas reportagens, seguindo o modus operandi do Glenn Greenwald na Vaza Toga. E a gente percebe que chegou um momento que o assunto começou a ficar desgastado. Então, se tivesse feito igual a gente, publicado tudo de uma vez, talvez esse material já tivesse sido publicado. Um outro ponto que eu acho que é fundamental para que não tenha sido publicado é a dificuldade. Foi muito difícil fazer essa investigação, durou meses, porque é um tema muito complexo e muito sensível. Eu vejo que agora eu fiz uma reclamação, inclusive eu fiz uma retratação esses dias, né, com relação ao que eu disse, que a gente ofereceu para alguns veículos de imprensa do Brasil e do exterior, e eles não quiseram publicar por medo. Isso foi uma declaração minha, não do Eli nem do Michael Schellenberger, e alguns veículos de imprensa, bons veículos de imprensa brasileira, ficaram um pouquinho ofendidos com relação a isso. Mas aí eu deixo claro que a nossa fonte pediu uma das, não vou dizer exigências, mas uma das solicitações ao liberar o material para a gente foi que esse material não fosse publicado num veículo tradicionalmente de direita do Brasil, para que
a gente conseguisse abrir os horizontes e furar um pouquinho essa bolha. Então não foi oferecido para a Gazeta do Povo, nem para a Revista Oeste, e que obviamente seriam veículos que publicariam esse assunto, mas muitas vezes a pauta fica fechada na bolha da direita e acaba não uma amplitude de alcance. Então foi um assunto muito complicado entender e explicar essa pauta. Então nós temos tentado também simplificar para as pessoas, para que elas possam entender. É um assunto complexo. Então, como o Glenn Greenwald não é brasileiro, apesar de ser um bom jornalista, alguns contextos ficam complicados mesmo, alguns contextos legais, mas ele fez um ótimo trabalho na Folha de São Paulo. O Glenn é um grande jornalista, fez um trabalho absolutamente incrível, corajoso, é um fenômeno. Elícia, quer acrescentar alguma coisa? Seja bem-vindo. Quero. Boa tarde, Paulo, obrigado pelo convite. O que eu tenho acrescentado o que o David falou, eu endosso o que ele disse sobre a dificuldade e a complexidade. Para dar um exemplo, não é todo mundo que tem as habilidades de programação na linguagem Python, de pegar 69 PDFs, que era o que a gente tinha, as certidões, né? Fora a conversa de WhatsApp, são 69 certidões. Então, de puxar isso de dentro do PDF, os nomes únicos, né, porque tem nomes parecidos, inclusive os dois dos 4 exemplos de certidão positiva que a gente dá quase na íntegra, fora a parte que a gente tirou para preservar dados pessoais. 2 são Ademir, por exemplo, não só Ademir da Silva, os 2 são Ademir da Silva. Então a gente vê que são 2 pessoas diferentes, né? Então essa parte de programação, embora eu saiba um pouquinho programar na linguagem R, quem fez na verdade foi o meu companheiro, o Matheus. Então a gente tem que agradecer ele também. Então imagino então que o Glenn e o Fábio, seria difícil que eles tivessem toda essa ferramental, né? Se quiserem buscar, poderiam ter buscado, mas a gente sabe como é o ritmo do jornalismo, é um ritmo muito acelerado, nem sempre dá para pausar e pensar nas coisas. E outro elemento que eu tenho que trazer, e que foi só recentemente que a gente pegou, e era um dos elementos de receio dos grandes jornais que a gente contratou de publicar, como vamos mostrar que esses são documentos autênticos? Era uma questão que pairava e a gente estava se preocupando, né? Tanto que alguns falaram pra gente, e se a gente levar para um perito? Tá, beleza, e a gente sabe como o perito é complicado no Brasil, tem peritos aí bastante engajados politicamente também. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Também. Então, no fim das contas, o David quase que tropeçou num elemento que provou toda a autenticidade das certidões, que é a assinatura digital. Porque eu olhei é um link, um QR Code lá no finalzinho da certidão, e eu olhei aquilo e pensei, se eu clicar nisso, só vai abrir uma página e dizer documento realmente foi assinado por fulano. Fulano geralmente é o Tagliaferro, ou o Alvin, que foi o fundador da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação. Mas não, o que o David viu quando ele clicou é que depois de você preencher um CAPTCHA, né, aquelas testes lá para ver se não é um robô, e colocar uma senhazinha que felizmente estava inclusa no PDF, uma senha numérica curtinha, aí abria um URL completamente aberto. Tanto que eu joguei tudo no arquivo, temos todos os arquivos nesses sites aí famosos de arquivamento. Então, assim, era um elemento importantíssimo que foi só agora, nas últimas semanas, antes de publicar, que a gente descobriu ele, que a gente podia provar toda a autenticidade. É o que a gente está compartilhando, inclusive. Eu quero entrar em detalhes nessa questão da autenticidade, só queria voltar, Elia, para essa questão dos jornais, porque isso é muito, muito importante que está sendo abordado, porque mostra o momento que nós vivemos no Brasil. Veja, 2 coisas importantes que vocês estão trazendo aqui. A primeira delas é que a Folha de São Paulo e o Glenn Greenwald sofreram, de fato, pressão para a interrupção das matérias. E a segunda é de que grandes veículos receberam esse material, que é absolutamente avassalador, e optaram por não publicar. A gente retira aqui a Revista Oeste e a Gazeta do Povo, especificamente, porque, de fato, a gente sabe que havia essa, e até muito inteligente, essa ideia de publicar nos veículos de esquerda. Foi uma estratégia utilizada na própria primeira fase da Vaza Toga para furar a bolha e chegar onde nós não chegaríamos antes com os fatos, né? Mas, vejam,
o preocupante dessa história é porque a ideia de que a censura vai acabar com o Alan dos Santos, ou com Oswaldo Eustáquio, ou Paulo Figueiredo, é uma ideia um pouco infantil, um pouco inocente. No final das contas, o que nós estamos vendo é que o maior jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, e outros veículos tradicionais acabaram, de fato, tendo que se autocensurar com medo do Alexandre de Moraes. Eu acho que vocês não vão dizer quais são os veículos, né? Mas a gente está falando de grandes veículos e grandes jornais, Eli e David. David, quer começar? O David está no mudo. Sim, perdão, desculpa, eu fico mudo aqui. O que eu posso dizer, e o que eu publiquei esses dias é uma provocaçãozinha, né? O Eli não gosta de provocação, mas às vezes, de vez em quando é até legal. É muito fácil vocês saberem, vocês ligarem o Lé com o CRE. É só vocês verem quais veículos se recusam a falar da reportagem mais importante do ano, segundo David Agapo, no caso eu mesmo, que sou modesto e humilde, acredito que é uma reportagem mais importante do ano e que muitos veículos simplesmente ignoram e não querem nem repercutir, dizer, olha, aconteceu isso, querem falar mal. Até porque não tem como falar mal, porque temos como comprovar tudo que nós publicamos. Inclusive, faço até uma menção honrosa a um perito forense, não vou dizer o nome dele para ele não ficar famoso, mas ele fez uma perícia gigantesca sobre uma das certidões, provando que ela é falsa. Meu amigo, essa certidão está no site do TSE, nós temos o link para o site do TSE. Então, você tem que pegar o seu diploma de perito forense, não sei onde você tirou, rasga ele e joga na lata do lixo e vai fazer o que você nasceu para fazer, que é contar diz o nome aí, pô. Diz o nome. Não precisa, porque ele vai ficar famoso, né? O pessoal vai ficar. Mas eu quero que ele fique famoso. Eu aprendi com o Olavo de Carvalho aí na pessoa física, nunca na jurídica. E as pessoas têm, e muita gente tem comprado essa teoria, né, de que o documento é falso. Aí eu me pergunto, eu tô no Brasil. O Alexandre de Moraes provavelmente está assistindo essa live. Ele é o espectador assíduo do Paulo Figueiredo Show. Ele e mais, nós estamos com mais de 50 mil telas até agora, crescendo rapidamente. Uma delas é a do gabinete do Alexandre, que não perde um Paulo Figueiredo Show. Boa tarde a todos. Um abraço e ao nosso amigo Alexandre e o Kiko. Eu falo Yukiko, porque no relatório a gente coloca Kusahara, porque americano utiliza o sobrenome, né, o final. Mas Yukiko é muito legal, né, pra você perguntar, e Yukiko? Aí eu falo, Yukiko tem a ver com isso, sei lá, é legal. Mas voltando aqui. O nome, né? Yukiko, que eu tenho a ver com isso. Agora, Yukiko, também Cristina Yukiko Kusahara. E a Rosa, né? Não tem no relatório? Yukikozinha linda. Rosa, não é isso? E o lindo também. E o Kikozinho lindo e Rosa. Kikozinho lindo. Não pode falar isso na frente do Eli. O Eli não gosta de brincadeira assim. Ele é um cara muito sério. Vamos brincando. Então, fizeram então essa perícia, né, do Paraguai, e nós conseguimos comprovar tudo. E para quem está duvidando, a gente vai amanhã estar no Congresso. Eu estarei pegando um voo daqui a pouco, já estou quase pronto, minha mala está aqui. Estou pegando um voo para Brasília, estaremos amanhã no Congresso apresentando todos os documentos. Por que não apresentamos na internet? Justamente para não fazer igual... Apareceu uma cabecinha do Alexandre ali embaixo. Para não fazer igual... não fazer a ilegalidade que cometeram, que é violar os dados das pessoas, dessas vítimas. Eu chamo de vítimas, tá? Das vítimas do 8 de janeiro. Então, nós não podemos fazer essa mesma violação. Então, não divulgamos, obviamente, os dados pessoais dessas pessoas. Se colocássemos a certidão na íntegra, né, o documento na íntegra, obviamente que expôs essas pessoas, mas entregamos para juristas renomados que participaram da nossa apuração, enviamos para esses juristas para que eles fizessem uma análise técnica das ilegalidades. Não apenas enviamos informações, enviamos o material na íntegra para esses juristas. Eles analisaram e atestaram a veracidade deles. Então, se você está questionando a veracidade
do material, você está questionando a idoneidade de todos esses juristas que nós consultamos na reportagem, inclusive Marco Aurélio de Mello, Ives Gandra, André Marsiglia, entre outros, Silvio Kuroda, entre outros, tá? Richard Campanari. E, por fim, agora entregaremos o material na íntegra para o Congresso, para que ele possa, para as autoridades do Congresso, para que eles possam tomar as devidas providências. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.